Idiotas úteis, imbecis. Assim, o presidente Bolsonaro definiu os que foram às ruas protestar. Protestar contra o bloqueio nas verbas para a educação, contra uma reforma se essa vier para deformar a Previdência em nome dos de sempre. Protestar contra o avanço da barbárie. Com relação a idiotas, em parte Bolsonaro tem razão, porque de fato existem idiotas que são úteis, assim como há idiotas que vão se revelando completamente inúteis. Nas ruas, nesta quarta-feira, estudantes, professores, pais e filhos e trabalhadores em geral. Em 170 cidades ao menos, nos 26 estados e Brasília. Nas grandes cidades, multidões em manifestações. Somados, algo como 1 milhão de idiotas úteis, imbecis, servindo de massa de manobra, segundo Bolsonaro. É sério e grave quando pela primeira vez um presidente da República do Brasil chama multidões de idiotas e imbecis. Sério e grave porque assim se abre a porta para que multidões o tratem no mesmo tom, da mesma forma, o chamem de idiota ou imbecil, como se viu e ouviu em coros e cartazes Brasil afora. Nesse quesito idiotia, a lista pode ser imensa. Um ministro, por exemplo, alguém ressentido, marcado pela vida, que consiga tirar da apatia e jogar nas ruas protesto de multidões contra o governo ao qual sirva, serve. A valer o termo estabelecido pelo presidente da República do que deve ser chamado um sujeito como esse. Mesmo que ele esteja obedecendo a hipotético, mirabolante plano para exatamente provocar reações. Do que chamar a autoridade máxima da educação de um país que pensa e diz se chamar Kafta, o genial Kafka. Que eu saiba, só a Gestapo fazia isso. Ou no livro do Kafta ou a Gestapo. Sendo Kafta aquela mistura de carne moída, cebola picada, salsinha ou hortelã, etc. E sendo Kafka um dos mais influentes escritores do século XX. Esse alguém caberia em textos surrealistas, no absurdo de Kafka, talvez em A Metamorfose. Enquanto multidões estavam nas ruas protestando, um ministro estava no Congresso, Abraham, da Educação. Em alguns momentos, ele dirigiu-se a deputados como se estes fossem moleques, se portando como se estivesse numa sarjeta qualquer. Só faltou tirar a camisa e exibir a cicatriz no ombro, o direito, aquela que exibiu como desculpa para notas medíocres na universidade. Dali o rancor. Diante de suas ações, palavras e gestos, a cicatriz de 15 centímetros é um estigma, uma marca do ressentimento recalcado. Obviamente, o kafkiano ministro se sente autorizado pelo chefe. Isso ficou claro no ar de deboche, nas provocações, na boçalidade, como se fosse um moleque se vingando de inimigos do bairro. Não somos responsáveis pelo contingenciamento atual, disse o ministro. E nisso, 2 problemas. O primeiro, maior ainda, se vindo de um ministro da Educação, foi com o vernáculo, com a língua, suas regras e lógica. Ok que ele entenda ou venda não ser responsável pelo contingenciamento, mas o atual, nesse caso, só Kafka ou Kafta resolveria. Porque não sendo responsável pelo que é atual, restaria ao ministro uma metamorfose no tempo.
Estando no presente, teria que ter bloqueado verbas no passado ou no futuro. O outro problema surge ao concordar com o chefe, supor que idiotas sejam os demais. E a propósito de idiotias, um resumo de enciclopédica lista. A frase é o homem ou a mulher. Universidades do Nordeste não deveriam ensinar filosofia ou sociologia. Eu vi Jesus na goiabeira. Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. A princesa Elsa, do desenho infantil Frozen, termina sozinha em seu castelo de gelo, portanto, sem um cônjuge, porque é lésbica. Livre estou, livre estou. Por que ela termina sozinha no castelo de areia? De gelo. Porque ela é lésbica. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar a bela adormecida com um beijo gay. A possibilidade, por exemplo, de uma mulher, uma cônjuge, que seja morta pelo seu cônjuge. Ou também, quero que todos possam comprar seus fuzis. Debaixo daquela farda existe uma vida. Olavo tornou-se um verdadeiro fã para muitos. E ainda, jamais vou estuprar você porque você não merece. Filho homossexual, prefiro que ele morra. Não existe homofobia no Brasil. Tive bons amigos negros. Fechemos a lista. Eu usava o auxílio moradia para comer gente. Pinochet devia ter matado mais gente. Em 2015, ao refletir sobre o que já se espalhava mundo afora, o escritor Humberto Eco defendeu duramente uma necessidade de aprender, de saber, pensar, da educação, de educar. E o fez com frase cruel. As redes sociais deram voz a uma legião de imbecis, vulgarmente chamados de idiotas, e não poucos vestiram ou engoliram a carapuça. Mesmo o mais idiota, seja útil ou inútil, se perguntará, desconfiará de alguma coisa ao ver, ouvir ou ler tais manchetes. Justiça autoriza quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro e Queiroz. Ministério Público diz que organização criminosa em gabinete de Flávio Bolsonaro tinha clara divisão de tarefas. Venham para cima, não vão me pegar, diz Bolsonaro sobre investigação de Flávio. Querem me atingir, diz Bolsonaro, sobre a quebra do sigilo bancário do filho Flávio. Por que atingiria?